professor Romualdo Portela é professor titular aposentado no Departamento de Administração Escolar e Economia da Educação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, diretor de pesquisa e avaliação do CENPEC, Centro de Estudos e Pesquisa em Educação e Ação Comunitária, é presidente da ANPAE, Associação Nacional de Política e Administração da Educação. Além disso, dedicou uma vida toda para pesquisar sobre educação e a redução das desigualdades, reforçando a importância do direito à educação pública, de qualidade, com equidade para todos e todas. Boa tarde, professor Romualdo, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme tê-lo conosco nessa tarde. Estamos todos muito ansiosos pela sua fala. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todas e todos. É um prazer e uma honra estar aqui compartilhando essa sessão com vocês. Bom, eu vou tratar aqui da problemática da colaboração na estrutura atual da educação brasileira. Na verdade, os experimentos que vocês fazem são muito importantes exatamente porque supre uma lacuna na estrutura atual da educação brasileira. Eu vou tentar situar esta estrutura dentro, essa lacuna dentro da estrutura atual de organização do Estado brasileiro e da educação brasileira e, em função disso, talvez trazer alguns aportes para a reflexão conjunta que nós podemos fazer. O Brasil, como vocês sabem, é uma federação. É uma federação de tipo único, porque é a única federação no mundo que tem 3 níveis, né? Tem o nível federal, o nível intermediário dos estados e o nível municipal. Quer dizer, nas outras federações, você só tem 2 níveis. A federação tem um nível central e um nível intermediário. E uma federação, na verdade, é uma estrutura do Estado diferente do Estado unitário, onde você não tem níveis subnacionais com poder de decisão. Então, o que acontece? Quando a gente opta por uma federação, ainda que não seja exclusivo de países grandes, ela é muito característica de países grandes. Por quê? Porque ela tem que contemplar a diversidade. Então, o que acontece? Se eu tivesse um Estado unitário no Brasil, eu teria que ter uma regra uniforme para todo esse imenso país. Isso, de fato, é muito difícil, né? E, portanto, quando você trabalha com a ideia de que você tem uma estrutura subnacional, você comporta algum nível de diferenciação. Isso torna a acomodação de interesses mais fácil. Por outro lado, para toda a federação, a temática da desigualdade é muito grande. Por quê? Porque num Estado unitário eu teria uma centralização, por exemplo, das finanças e a redistribuição dos recursos seria de abrangência mais universalizada. Quando eu tenho uma federação, eu já tenho uma diferença de condições, por exemplo, de financiamento, ou condições financeiras dos entes federados. Principalmente se os impostos dos níveis subnacionais são maiores, né? Então, no caso brasileiro, ainda que a União arrecade praticamente mais da metade do total de impostos, os estados e municípios ficam com praticamente metade. E, portanto, aí dentro nós temos uma temática importante da desigualdade fiscal, que é um dos temas, por exemplo, que nós vamos ter em debate na discussão da reforma tributária, porque, no fundo, nós estamos querendo melhorar as condições de distribuição de recursos, diminuindo a desigualdade que existe. Em certa medida, também é o debate que nós temos no Fundeb. Quer dizer, no ponto de partida, na estrutura atual da repartição de recursos que existe para a educação no Brasil, nós temos uma desigualdade muito grande. E isto não está associado à distribuição de responsabilidades. Portanto, você tem uma desigualdade que se tenta amainar com as políticas de fundo. Então, no caso do Fundeb, quanto maior a complementação da União, complementando particularmente as redes, né, estados e municípios mais pobres, você tem uma diminuição da desigualdade. Então, a temática da desigualdade caminha junto com a temática da estrutura federativa.
nos estados unitários nós também temos um problema de desigualdade, só que a estrutura do Estado ela está mais armada, mais apetrechada para enfrentá-la. Quando nós fomos fazer a discussão dos sistemas de educação no Brasil, por ocasião da Constituinte de 1986, 87, 88, nós optamos por um sistema de 3 níveis, acompanhando a estrutura federada. Então, nós temos o sistema federal, nós temos os sistemas estaduais e nós temos os sistemas municipais. E, portanto, também nós temos aí uma diversidade de orientações normativas e políticas. Quer dizer, você tem orientações oriundas, emanadas do sistema federal, que tem abrangência para o Sistema Federal de Ensino, e alguma legislação que tem abrangência para todos. Então, na verdade, nós temos, junto com uma diversidade financeira, nós temos uma diversidade de orientações. E a alternativa que se implementou na época da Constituinte foi o artigo 23, que é a ideia do regime de colaboração. O regime de colaboração ele tem uma limitação, que é a seguinte: se os entes federados optam por não colaborar, eles não são obrigados a fazê-lo. E, portanto, acaba sendo uma alternativa muito dependente da orientação dos diferentes governos. Não é uma estrutura de Estado. Alternativamente a isso, nós tínhamos a discussão do Sistema Único ou do chamado Sistema Nacional de Educação, que não vingou à época da Constituição. Apenas com a aprovação da emenda constitucional número 59, que alterou o período de escolarização obrigatória, é que foi introduzida a ideia do Sistema Nacional de Educação. Mas ele não foi regulamentado e ele não foi operacionalizado. Então, ele ainda é quase um desejo, né, na educação brasileira. E, neste momento, a gente teve a oportunidade de comparar com a saúde, por exemplo, que tem um sistema nacional, né? O SUS é um sistema articulado nacionalmente, né? É um sistema nacional de saúde. No fundo, nós teríamos que pensar o que caberia num sistema de colaboração, um sistema de organização para um sistema nacional. E eu acho que esse é um debate que nós devemos travar aí no próximo período, né? Só para pontuar uma diferença importante, no caso do sistema de saúde, nós podemos ter uma mobilidade do doente, né? Quer dizer, você tem a atenção primária no nível municipal, a atenção secundária no nível estadual, e, portanto, você move o doente de lugar de atendimento de acordo com a gravidade da doença. E, portanto, você permite ter estruturas mais centralizadas, mais complexas, estruturas descentralizadas mais simples. No caso da educação, isso não é possível. Por quê? Porque o aluno é aluno de uma rede, e ele não muda dessa rede. E, portanto, o tipo de colaboração que nós temos que pensar é de outra natureza, né? Você pode ter colaboração financeira, você pode ter colaboração técnica, em que você tem alguns exemplos em que isso é possível. Por exemplo, você tem os programas de transferências voluntárias do Ministério da Educação que podem ir para estados e municípios. Isso é uma modalidade de assistência financeira. Você tem programas como o PDDE ou o PAR, que são programas de cooperação técnica de um nível federado para outro. De toda maneira, o que nós temos aqui na experiência de vocês é mais fortemente uma experiência de cooperação horizontal ou vertical limitada, né? Às vezes você tem alguns experimentos de ações conjuntas entre estados e municípios. Digamos, nos experimentos de vocês, pelo que eu percebi, a maior parte deles são de cooperação horizontal. Quer dizer, um conjunto de municípios se une para resolver alguns problemas, né? Eu vou comentar rapidamente 3 experimentos que me parecem marcantes de um ponto de vista histórico e que foram analisados num livro que eu organizei junto com Wagner Santana
para a Unesco, Relações Federativas no Brasil, né? Educação e Estado Federado no Brasil. Ele discutiu um pouco teoricamente essa temática, né, do regime federativo e da educação, e se focou em 3 exemplos, são exemplos que já têm uma duração histórica mais longa e que, portanto, a gente já pode fazer um balanço mais acurado. Eu acho que vale a pena, por exemplo, vocês pensarem, depois de algum tempo de trabalho conjunto, pensarem numa avaliação das experiências que vocês têm desenvolvido, inclusive para aperfeiçoamento. Eu queria lembrar, e, portanto, ele vai dialogar muito com coisas que vocês já fazem, que um primeiro experimento foi o experimento que talvez seja um dos mais radicais de cooperação Estado-municípios que nós temos no Brasil, que é o do Ceará. E o do Ceará, ele tem um vigor, porque ele se mantém no tempo apesar das mudanças de governo. E esse é um desafio no Brasil, não só para as políticas educacionais, mas também para as políticas de cooperação. Por quê? Porque muitas vezes muda o governo e as experiências são interrompidas, enfim, você tem uma descontinuidade nas ações. E, no caso do Ceará, eles iniciaram ainda nos anos 80, final dos anos 80, comecinho dos 90, com a ideia de ações conjuntas para a garantia da matrícula. Então, havia ações conjuntas Estado-municípios para garantir a matrícula de todos. Na época, a demanda ainda era por matrícula no ensino fundamental. Isto foi feito, na ocasião, com a participação, inclusive, do sistema de justiça do Estado do Ceará, né? Ou seja, depois ele evoluiu para experimentos de concursos em comum e, mais recentemente, para experiências de política educacional integrada, e que talvez explique uma das virtudes que a rede cearense tem apresentado, que é a de trabalhar na perspectiva do desenvolvimento do conjunto do Estado no que diz respeito à educação. O outro exemplo que me parece interessante é o exemplo do Estado de Mato Grosso, porque, como vocês sabem, Mato Grosso foi o único estado brasileiro que introduziu na sua Constituição estadual a ideia de sistema único. Só que teve algum desdobramento em termos práticos desse experimento. O problema é que, se você tem na Constituição estadual a previsão do sistema único, na Constituição federal você não tem. Então, no limite, quando isso é judicializado, prevalece a ideia da autonomia federativa. Mas o experimento de Mato Grosso foi de tentar, ainda que você não tivesse um sistema único no nível nacional, no nível estadual, ampliar a cooperação Estado e municípios, e que me parece uma experiência que vale a pena a gente revisitar, principalmente na hora que a gente vai começar a discutir com mais cuidado essa possibilidade de construção de um sistema nacional de educação. E, por último, né, que eu acho que é a situação que nós assistimos florescer aqui com a experiência de vocês, que é a ideia da cooperação horizontal e, digamos, desdobrada em diversas formas, né? Desde os consórcios, os arranjos de desenvolvimento educacional, as câmaras de cooperação nas regiões metropolitanas, né? Que permite a ação conjunta em um grande número de ações, compras, oferecimento de formação continuada, a realização de concursos em comum, enfim, um conjunto de iniciativas que potencializam a ação municipal. Isso é particularmente valioso naqueles casos em que o conjunto dos municípios é muito pequeno. Muito pequeno por quê? Porque aí um município sozinho talvez não tenha condições de organizar um grande concurso ou ter alguma iniciativa mais ampla de formação continuada, ou se valer do experimento de uma cidade maior
num determinado raio de ação, né? Então, me parece que essa alternativa é uma alternativa bastante interessante para a gente pensar como enfrentar determinados desafios com os quais o gestor municipal de educação se defronta. E, além disso, eu acho que também permite um avanço no enfrentamento de um problema. Pode ser que seja geral aqui, em algumas experiências de vocês, isso seja marcante, mas me ocorre particularmente o que acontece nas regiões metropolitanas. Eu vou pegar um exemplo para vocês, para chamar a atenção do que eu estou querendo mencionar. Em muitas regiões metropolitanas no Brasil, o limite de uma cidade para outra, às vezes, é um risco no chão, né? Sei lá, eu estou pensando nas cidades da Grande São Paulo, né? Você passa de São Paulo para Osasco, de São Caetano para São Bernardo, atravessando um farol, às vezes, né? Por quê? Porque a área urbana já é contínua e, portanto, do ponto de vista objetivo, não faz diferença nenhuma, né? Você está aqui ou acolá, você está em dois municípios diferentes, mas, digamos, é a mesma área urbana que você está tratando. O problema é que, do ponto de vista da ação da política educacional, isto é problemático. Vou pegar um exemplo bastante conhecido aqui em São Paulo, que é o de São Caetano do Sul. São Caetano do Sul, relativamente na região do ABC paulista, é uma cidade rica, tem 24 quilômetros quadrados, né? E é basicamente uma cidade industrial e de serviços. Mas os moradores não ficam em São Caetano, eles estão nas outras cidades, estão em Diadema, estão em São Caetano, em São Bernardo, Santo André, e, portanto, o atendimento da população não se dá em São Caetano, ainda que a arrecadação de São Caetano per capita, comparada com os municípios contíguos, seja alta. E, portanto, você tem que pensar como é que vai se realizar uma cooperação entre esses municípios, porque senão você está acentuando a desigualdade, né? Um município com melhores condições econômicas de atender às suas políticas públicas, onde não tem grande concentração da população trabalhadora que trabalha naquele município. Portanto, isso é um caso em que vale a pena a gente pensar em modalidades, né, de cooperação que vão além daquelas decorrentes da iniciativa de fazer as coisas juntos. Quer dizer, nesses casos, acho que vale a pena a gente pensar um nível de formalização para isso. Vou dar outro exemplo para vocês. Aqui na região metropolitana de Campinas, nós temos, por exemplo, o município de Paulínia, que tem uma arrecadação muito grande, porque tem uma refinaria da Petrobras, né? E, portanto, relativamente às outras cidades do entorno, Paulínia tem melhores condições políticas, financeiras, né, de realização das suas políticas públicas. E, portanto, você acaba tendo, muitas vezes, no âmbito da região metropolitana, uma tentativa de migração do atendimento. Quer dizer, os moradores das regiões limítrofes buscam atendimento médico em Paulínia, buscam ir para a rede municipal de educação de Paulínia. Enfim, acho que nessa perspectiva da cooperação, nós temos que pensar estas desigualdades decorrentes das diferenças de condições financeiras. Quer dizer, a gente pode tentar enfocar esse problema do ponto de vista da reforma tributária, mas dá para se pensar também do ponto de vista dos arranjos para o atendimento educacional, né? Que tem, isso aí eu estou chamando a atenção para, digamos assim, problemas que permanecem complexos para além da iniciativa possível, né, de realização de ações conjuntas. A realização de ações conjuntas é claramente uma iniciativa importante. Por quê? Porque potencializa a capacidade de ação dos municípios e aí dialoga, de alguma maneira, com as condições financeiras de cada um. De toda maneira, quando nós começamos a discutir a ideia de formalização de um sistema nacional, de um sistema em que se formalize mais a cooperação entre os entes federados, tanto de um ponto de vista vertical quanto de um ponto de vista horizontal, nós vamos ter que enfrentar o debate de que organização será capaz de fazer isso. Por quê? Porque nós temos
problemas de desigualdade entre redes e, às vezes, no interior de uma mesma cidade, como a gente tem desigualdade no interior de uma mesma escola, né? Mas, de toda maneira, me parece que o desafio que nós temos aí para o próximo período é enfrentar o debate sobre a regulamentação do Sistema Nacional de Educação, encarando estas especificidades e os aprendizados das experiências de cooperação que nós já temos, com vistas a avançar na formulação. Por quê? Porque aí eu vou chamar atenção para um problema, e com ele eu vou encerrar a minha exposição, é que um problema com o qual nós nos defrontamos, que é o problema da descontinuidade das políticas, né? Ou seja, muitas vezes nós temos experiências, né, que muda o governo, muda tudo, né? Muda a orientação política, às vezes muda até as equipes diretivas das escolas, né? E essa flutuação é obviamente danosa. O enfrentamento que se deu a esta questão, desde o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 1932, foi a ideia dos planos de educação. O plano nacional, os planos estaduais. Qual é a ideia embutida nos planos de educação? É a ideia de que a política educacional ela pressupõe uma ação de longo prazo, o que é verdade, né? Quer dizer, às vezes a gente toma uma iniciativa de política educacional e os frutos dessa política vão aparecer anos depois, muito além do governo que lhe deu origem. E muitas vezes boas experiências são interrompidas porque muda o governo e você tem diferenças de orientações, etc. Então a ideia do plano é você ter uma espinha dorsal da política educacional que sobreviva num tempo mais longo, inclusive para a gente poder implementar uma política até o fim e avaliá-la, perceber seus méritos e etc., sem prejuízo das orientações que cada administração pode ter, mas, digamos, a gente não fazer um processo contínuo de interrupção das políticas, né? Isso no Brasil nunca foi bem sucedido, né? Os planos de educação no Brasil, eles sempre padeceram da incapacidade de virarem ação, de fato, né? O mais comum é que a gente enuncia os planos e depois os abandona, né? Eu costumo dizer que, apesar disso, nós temos, enquanto sociedade, aprendido com a elaboração de planos, né? E vou sintetizar um pouco o que é esse aprendizado. O nosso primeiro Plano Nacional de Educação foi de 1963. Ele estava previsto já na Constituição de 46, depois ele foi formalizado na LDB de 1961, elaborado em 1962 e começou a vigorar em 1963. O primeiro Plano Nacional de Educação, de 63, então, ele era um amontoado de metas. Ele dizia, até 1970 teremos tantas pessoas concluindo o ensino primário, tantas no ensino secundário, e assim por diante. Era um amontoado de metas. Durante o período da ditadura militar, nós não tivemos especificamente planos nacionais de educação, mas tivemos planos nacionais de desenvolvimento e planos setoriais de educação e cultura, que tinham a mesma característica, era um amontoado de metas, sem enfrentar o problema seguinte, olha, para eu atingir determinada meta, o que eu tenho que mobilizar do ponto de vista de recursos? Isto se tentou fazer no plano de 2001, né? Concomitantemente à elaboração, à enunciação da meta, você trabalhar com a mobilização de recursos para o cumprimento daquela meta. Aquele plano, naquela ocasião, foi morto, natimorto, né? Ele foi liquidado na aprovação, porque o governo, na ocasião, vetou todos os dispositivos que diziam respeito a financiamento. E, portanto, aquela ideia, né, dos recursos correspondentes às metas enunciadas não foi implementada. Nesse último plano de 2014, eu acho que a gente avançou num nível, que é o seguinte, além das metas, a mobilização dos recursos necessários e a previsão de organismos de fiscalização de execução do plano e de reorientação, né, do plano na sua execução. E isso foi razoavelmente equacionado no plano de 2014. Infelizmente, a
a mobilização de recursos, né, aquela ideia de 10% do PIB para a educação, que estava prevista, ela estava ancorada na previsão, na expectativa de que o pré-sal ia gerar recurso novo. E aí vocês sabem, né? Recurso novo é mais fácil de você pegar do que você mudar de lugar recurso já alocado. Né? Por exemplo, eu estava gastando 6% do PIB em educação, né, que era o gasto brasileiro. A gente passar para 10%, com recurso novo é mais fácil. Quer dizer, o pré-sal ia gerar esse recurso ia ser destinado prioritariamente à educação e saúde, isso era possível. Agora, se você não tem um recurso novo do pré-sal, é muito difícil, porque significa o seguinte, você vai tirar de algum lugar e pôr para outro. Ora, de onde quer que seja que você queira tirar, vai ter resistência política, porque a dificuldade de implementação política disso é muito maior. E, portanto, por exemplo, nós voltamos ao patamar, digamos, que nós tivemos agora no Fundeb. Quer dizer, uma coisa é eu fazer uma redistribuição dos recursos que já estão alocados na educação. Outra coisa é eu trazer dinheiro novo para a educação. Né? E no Fundeb nós só temos um exemplo de dinheiro novo, que é aquela limitação de que só 30% da complementação da União pode ser oriunda de recursos em MDE, porque esses recursos já estão na educação, então você só tira do governo federal e joga para os estados e municípios. Agora, os 70% restantes são dinheiro novo. Né, porque eles não são recursos de MDE, portanto, eles não são recursos que estejam destinados à educação. E, portanto, é óbvio, né, que a gente aumentar o gasto em educação nestas condições é muito mais difícil, é uma engenharia do ponto de vista político muito, muito mais complexa. E é por isso que é muito provável que a gente não venha novamente a cumprir o Plano Nacional de Educação de 2014. Né? Até agora nós não temos sinal nenhum de que ele venha a ser cumprido, tanto do ponto de vista de alocação de recursos, quanto do ponto de vista de consecução das metas. Entretanto, quando a gente pensa a potencialidade que esse experimento de vocês, de cooperação horizontal, tem, é possível se pensar planos no âmbito de cada uma das instâncias de cooperação que vocês têm, que sejam factíveis num tempo acordado e que transcendam os limites de um governo. E esse seria, talvez, o desafio que vocês têm no curto prazo. Nós vamos ter, em muitos casos, mudanças de governo a nível municipal no ano que vem, e, portanto, a gente garantir que esta transição seja a menos traumática possível, mesmo que você tenha mudanças de governo, às vezes você está saindo de uma briga no nível municipal que é bastante complicada, mas tem que se colocar o interesse da educação acima disso. Né, para a gente pensar a educação como um direito do cidadão brasileiro e que, portanto, a maior cooperação possível que cada administração faz com a que ele vem em seguida é um ganho, não para este ou para aquele governo, mas é um ganho para o município, é um ganho para a sociedade. Da mesma forma, a gente pode pensar a cooperação entre esferas municipais. Quer dizer, muitas vezes você vai se deparar com a situação que tem um município que tem condições relativamente melhores que as outras, e às vezes atendendo a mesma população, a população que circula pelo mesmo espaço. E, portanto, é muito generosa e solidária a ideia da cooperação na perspectiva de aprender junto, fazer junto, e garantir mais o direito à educação para todos. Eu paro por aqui e espero que seja um bom ponto de partida para a gente conversar a respeito. Muito obrigado. Obrigada, professor Romualdo. E quando o senhor traz a questão dos desafios de uma educação de qualidade, nós sabemos que esses desafios, eles se apresentam tanto a nível de Estado, quanto a nível de municípios e a nível de rede, não é isso? Quando a gente pensa nos desafios da melhoria da educação pública, que a gente olha o país nosso, né, a gente percebe que é um país gigante, um território muito grande, um quantitativo populacional muito grande, um país altamente heterogêneo, e o desenho federativo do nosso país, né, 26 estados, mais de 5.570 municípios. E aí, quando a gente fala do tamanho desses municípios,
a gente percebe, conforme dados, né, oficiais do censo, que 70% desses municípios no Brasil têm população igual a inferior a 50 mil habitantes. Então, isso é um desafio enorme, né, para esses municípios de pequeno e médio porte. Quando a gente pensa que esses municípios, para que eles possam desenvolver, ofertar uma educação pública de qualidade, igualitária, eles precisam ter uma arrecadação fiscal sustentável. E nem sempre isso acontece, né? Então, a gente percebe, né, as desigualdades, elas se relacionam com as dificuldades dos municípios em lidar na execução e na implementação de suas políticas públicas, né? Como também na gestão técnica e financeira de suas redes de ensino. Então, eu vejo isso como um dos elementos, um dos desafios que nós temos que avançar quando se pensa na qualidade da oferta educacional, a nível de Estado, a nível de municípios. O senhor gostaria de trazer algum comentário acerca dessa minha fala, ou nós já podemos passar para o painel? Eu senti um pouco de... Eu fiz essa provocação para o senhor, porque no nosso município aqui do Arranjo, nós temos 8 municípios. Desses 8 municípios, nós temos 2 com população acima de 50 mil habitantes, que é a Ceilândia, o município qual eu estou como secretária, mas eu sou técnica da secretaria, que tem mais de 100 mil habitantes, e um segundo município, que é Buriticupu, que tem 50 mil habitantes, mais de 50 mil. Os demais, professores, eles têm população em torno de 20 mil habitantes. Então, são dificuldades diárias que nós lidamos nessa conjuntura da política educacional. O exemplo que você deu é muito bom, mostrando, e esta é uma situação relativamente comum Brasil afora, né? Porque se 70% dos municípios têm menos de 50 mil habitantes, eles se distribuem por todo o território nacional. E eu acrescentaria que, em alguns casos, isso se soma à temática do isolamento, né? Nós, lá no CEPEC, estamos trabalhando, assessorando a rede municipal de Juruti, no Pará. Juruti tem escolas que estão a 400 quilômetros da sede do município. Ora, a dificuldade operacional de você atender essas distâncias, as distâncias amazônicas são terríveis, né? E são um desafio adicional. Portanto, nós temos que ser criativos e trabalhar numa perspectiva solidária para ser capaz de enfrentar essas dificuldades. E aí, junto disso, nós temos que pensar em políticas públicas em nível nacional e estadual que equacionem esses problemas, né? É por isso que a gente tem que partir, né, para a formulação de políticas públicas muito embasado em evidências empíricas, né? Quanto mais a gente conhecer a nossa realidade, mais a gente conseguir produzir informações, é mais cabível a gente formular políticas educacionais mais coladas na realidade, né? Quanto menos informação a gente tem para tomada de decisão, muitas vezes você vai ter políticas mais descoladas da realidade, portanto, incapazes de superar nossos desafios. O exemplo que você deu é bom, né? Ou seja, nós temos que pensar como é que você desenvolveria políticas de cooperação entre esses municípios maiores e os menores, pensando, né, na ideia da regionalização da ação educativa do Estado, né, do Estado entendido em sentido de instituição, não o Estado nível estadual exclusivamente, né? Por isso que é possível a gente pensar na lógica de um sistema nacional de educação em alguma instância de articulação regional, né, que equacionaria os problemas de uma dada região geográfica, né? Eu acho que aí nós temos um desafio importante para o próximo período.